Olá, pessoal. Essa aula de hoje eu tenho como intuito explicar para vocês, né, aquele exercício complementar que eu tinha passado para vocês na sala de aula, dentro dos nossos slides, né, quando a gente falou sobre listas e modularização. E aí eu queria passar um pouquinho um material complementar, queria explicar um pouco nesse vídeo, o material complementar que a gente teve dentro dessa aula. E aí, para começar, eu queria mostrar a vocês, né, como é que esse primeiro exemplo que a gente tem aqui, que a gente cria uma lista com elementos múltiplos, né? Então, eu não lembro se eu não tenho certeza se vocês lembram que eu falei na sala de aula, mas eu falei sobre que uma lista, ela pode ter múltiplos elementos dentro dela. E aí aqui eu crio uma lista, né, coloco números inteiros e coloco um string. E aí quando eu printo essa minha lista, certa formatação que eu tenho dela, né, de saída dessa minha lista, é uma lista, né, quando eu abro e fecho colchetes e os elementos que eu coloquei dentro dela. E aí como é que eu posso acessar e modificar elementos dentro dessa minha lista? Então, como eu já falei em sala de aula, a gente pode acessar, né? Eu vou sempre estar falando e eu vou estar executando esse código e aí vocês conseguem acompanhar com a saída desse código. Então, se eu fizer, por exemplo, um print minha lista no índice zero, eu tenho o resultado dessa minha lista, né, dentro desse meu índice zero, como eu expliquei para vocês em sala de aula. Então, aqui a gente tem a saída do número um. E aí, quando eu quiser ver, por exemplo, o último elemento da minha lista, eu posso printar com menos um, né, aqui como índice. E aí a gente tem o elemento 4 que é uma string aí dentro da minha lista, que é o meu último elemento da minha lista. E aí, quando eu coloco assim, ó, o que é que acontece quando eu faço minha lista no índice 3, certo? Igual a 4 modificado. A gente tem, então, se a gente quiser fazer, né, eu falei em sala de aula que strings, elas são mutáveis, então elas conseguem ser modificadas. E aí, nessa lista aqui, né, ó, no índice zero a gente tem o elemento um, no índice um a gente tem o elemento 2, no índice 2 a gente tem o elemento 3 e no índice 3 a gente tem o 4. E aí eu digo aqui que minha lista agora, né, no índice 3 ela vai receber agora um 4 modificado. E aí quando eu printo essa minha lista, eu tenho essa execução, certo? E aí eu consigo modificar o meu elemento 3 dessa minha lista facilmente, né, diferente como a gente tem em strings. E aí, pessoal, só relembrando, né, a gente passou aqui como criar uma lista e como acessar e editar elementos dentro dessa minha lista. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de métodos que são comuns dentro da minha lista. Então eu tenho aqui a minha variável, né, minha lista.append. Não sei se vocês lembram, esse método ele serve para adicionar um elemento dentro da lista. E aí quando eu faço isso, quando eu executo, né, eu tenho meu primeiro elemento, meu segundo elemento, meu terceiro elemento, meu quarto elemento e meu quinto elemento agora, né, no índice 4. E aí, se eu quiser remover um elemento específico dessa minha lista, eu tenho um valor aqui dentro dessa minha lista que eu não tenho mais interesse, eu posso utilizar essa função remove, certo? Então, minha lista.remove, passando o elemento como argumento, certo? E aí, quando eu printo essa minha lista, ele me elimina exatamente o meu elemento, né, que tem esse determinado valor. Então, muita atenção aqui, pessoal. Para essa função, a gente passa o elemento que a gente quer que seja eliminado e não o índice dele, certo? Aqui a gente eliminou o elemento no índice um, mas que tinha por valor o valor igual a 2. Beleza? E aí agora a minha lista, ela vai ter esse valor aqui, certo? Como eu botei para executar novamente, ele está dando que eu já removi, né, meu elemento dessa minha lista. Mas se eu botar para rodar novamente aqui, e aí eu só modificar aqui novamente e eu adicionar esse meu elemento na minha lista e depois remover novamente, ele vai dar certo. Beleza? Então eu tenho aqui a minha lista com 3, 4 modificado igual, porque agora eu não tenho mais o elemento 2 que foi o elemento que eu removi. E aí, quando eu quiser remover um elemento da minha lista através do meu índice especificado, eu utilizo outra função, certo? Que é a função pop. E aí eu digo qual é o elemento, o índice que eu quero que seja eliminado. Então, por exemplo, se eu passar o índice, ele elimina o índice que eu quero, o elemento no índice que eu quero. Mas se eu não passar o índice, ele vai me retornar, ele vai me remover, né? E retornar o meu último elemento da minha lista. Então, por exemplo, a minha lista aqui era 3, 4 modificado igual. E aí eu boto inicialmente para ele remover meu primeiro elemento da lista. Então, meu primeiro print aqui é meu primeiro elemento que ele remove, né? Ele sempre, quando eu coloco o print item, ele vai me retornar o elemento que eu eliminei. E aí, ele me retorna aqui um, certo? Que foi o elemento que eu
Esse um aqui, ele é saída dessa minha execução aqui, print item. E aí foi o elemento que eu removei na posição zero, que é o elemento um. E aí, novamente, eu faço um pop sem passar argumento. E quando a gente dá o print, ele me retorna o último elemento da minha lista, certo? Porque se não for passado nenhum argumento, ele me remove o último elemento da minha lista. E aí, quando eu printo novamente a minha lista, agora ela só tem o elemento 3 e o elemento 4 modificado. Beleza? Ok, acabando os exemplos com essa lista, a gente tem outra lista, certo? Que agora a gente chama de minha lista 2. E aí eu tenho elementos 4, 2, 1 e 8. E essa minha lista, a gente tem um método, eu fiz esse exemplo para mostrar esse método a vocês, que é o método ponto sorte. E aí, se eu fizer minha lista ponto sorte, ele vai ordenar os elementos da minha lista, certo? De forma crescente. E aí a gente tem aqui, ó, a minha lista agora ela vai ser um, 2, 4 e 8. E essas funções, elas são muito úteis, pessoal, dentro de alguns problemas que a gente vai ter dentro da disciplina. Então eu vou até explicar a vocês uma lista de exercícios que a gente vai ter sobre listas e modularização. E em alguns exercícios desses vocês vão utilizar algumas funções dessas que já são funções prontas, que facilitam bastante aí quando a gente quer resolver o problema dentro do nosso código. O outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é da função reverse, e essa função ela vai reverter a ordem dos itens da minha lista. Então, se antes a gente tinha para o ponto sorte ordenado de forma crescente, a gente tem para a função ponto reverse ordenado de forma decrescente. E aí a gente tem também aqui uma aplicação dessa função aqui, ponto split, que eu até falei na sala de aula para vocês. Essa função a gente sempre passa um argumento, certo, dentro dela. Quando eu falo argumento, sempre é o que a gente vai passar dentro dos nossos parênteses. E aí essa função split, eu preciso passar um argumento. Então, sempre que eu encontrar esse argumento dentro da minha lista, da minha string, né? Ele vai ser cortado, certo? Esses meus elementos e vai ser colocado dentro de uma string. Então, bora fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma string, né? Que ela vai ter alguns nomes, certo? Dentro dela. E aí, quando a gente dá enter, cada elemento dentro dessa minha string, Glauber, Helder, Ellen, eles vão ser transformados em um nome, certo? Em um elemento dentro da minha lista. Então, aí, é isso porque a gente utilizou uma vírgula aqui. Se a gente colocasse um espaço, e aí a gente desce, né, aqui, fizesse executasse novamente, e eu colocasse assim, por exemplo, Glauber Braz Oliveira, quando eu desse Enter, sempre em cada espaço ele ia cortar, certo? Esse espaço aqui dessas palavras ele ia cortar e ia transformar em um elemento da lista. Tranquilo, pessoal? E aí, só relembrando um pouquinho, né, as nossas aulas de estruturas de repetição. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo sobre for. Então, eu tenho aqui uma string, né, exemplo de string, eu defino ela aqui com aspas, e aí para cada elemento dentro da minha string eu printo esse meu elemento. Então, a execução disso aqui vai ser, na primeira vez aparece o e, certo? Que é o elemento aqui no meu índice zero da minha string. O segundo elemento aparece o X, o terceiro E, o quarto M, e assim sucessivamente até ele printar os meus elementos dentro da minha string. E aí vocês podem ver também que o espaço vazio, né, ele conta como um elemento dentro da minha string e ele também é printado na minha saída. Aqui, pessoal, eu trouxe outro exemplo para vocês, como se utilizar o range, certo? E aí, quando eu faço aqui, ó, range, essa minha função, eu passo três argumentos para ela. Eu passo o argumento inicial, que é por onde eu quero que comece o meu intervalo, até onde o meu intervalo vá, certo? E também eu quero passar o quanto eu quero que ele pule entre cada elemento. Então, por exemplo, esse último elemento aqui, que eu quero que é até onde ele vai, ele não inclui esse elemento. Então, eu vou de zero, pulo para 2, pulo para 4, pulo para 6 e pulo para 8. Quando ele chega em 10, ele não executa, porque ele não executa o último, ele não leva em consideração o meu último elemento, beleza? E aí a gente tem a saída aqui 0, 2, 4, 6 e 8. Trouxe um outro exemplo aqui, certo? Que é uma lista que a gente vai ter alguns elementos, né? Algumas strings dentro dessa minha lista. E aí eu trouxe esse elemento para mostrar a vocês, pessoal, que a gente consegue fazer estruturas condicionais e estruturas de repetição junto com o que a gente aprende, né, sobre listas, junto com o que a gente tem até então que a gente consumiu, né, na nossa disciplina.
Então, nessa função aqui, nessa execução aqui, eu tenho um for, certo? E aí eu defino duas variáveis para ele. Então, eu tenho mostrado a vocês até então só é, mostrando um exemplo aqui. E aí, essa função, como eu estou usando o enumerate aqui, eu posso utilizar dois argumentos. E aí, quando eu executo isso aqui, pessoal, eu passo dentro desse meu enumerate, eu passo a minha lista, que eu quero que seja enumerada. E aí, para cada elemento dessa minha lista, eu vou dar um índice respectivo a ela e eu vou printar esse meu índice. Então, por isso que eu chamo aqui primeiro de count, porque eu estou dizendo que existe um contador associado a cada elemento dessa minha lista, certo? E aí o meu L é o meu elemento, certo? Que é o que eu quero analisar e o que eu quero printar dentro da minha lista. Então, se eu passar dois argumentos e passar o enumerate passando na minha lista, quando eu printo count e elemento, a gente vai ter o índice associado e o elemento dentro desse meu índice associado, certo? Isso é uma forma que a gente tem, mais uma forma, né, junto com essa função enumerate, de dar índices para respectivos valores dentro da minha lista. E aí eu coloquei um exercício de repetição, de fixação, perdão, para vocês, que eu quero que vocês escrevam um código e vocês vão receber o nome completo de vocês, certo? Através de um input. E aí eu quero que vocês coloquem cada elemento do nome de vocês dentro de uma lista, certo? Através de uma função aí que eu passei explicando nesse meu vídeo. E aí, sobre cada elemento dentro dessa minha lista, eu quero que vocês iterem sobre esse dado, certo? Dependendo do nome de vocês aí, do tamanho do nome de vocês, a minha lista ela vai ter um nome, um tamanho diferente, certo? Um tamanho diverso. E aí eu quero que cada dado desse que vocês têm dentro dessa lista seja printado na tela, certo? Com a ocorrência eh, com a ocorrência também, né, aparecendo nesse print tanto o elemento quanto o índice que ele é associado. Beleza, pessoal? E aí eu quero que vocês testem aí esse código, né? Façam esse exercício de fixação para poder testar o conhecimento de vocês em funções prontas e em estruturas de repetição, certo? Trouxe alguns exemplos aqui mais complexos para vocês sobre estruturas de repetição while. E aí eu queria passar um pouquinho para vocês a importância, né, e trazer um pouco dessas estruturas de repetição dentro de contextos em que a gente vai conseguir resolver problemas, certo? Computacionais. Então aqui a gente tem um exemplo que eu já mostrei em sala de aula para vocês, certo? Contador começando com zero. E aí, sempre que eu tiver um contador menor ou igual a 10, eu quero que ele printe o nome contador e o valor de contador. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem, né, a estrutura de parada, a condição de parada, que eu estou somando mais um aqui dentro do meu contador e verificando sempre a cada rodada se esse meu valor já ultrapassou de 10 ou se é igual a 10, beleza? E aí, quando eu executo esse código, ó, a gente vai ter contador igual a zero na primeira rodada, contador igual a um na segunda rodada, contador igual a 2 na terceira rodada e assim sucessivamente. E isso só é possível, pessoal, esse código ele anda, né, ele é executado e ele só para também em determinado momento porque a gente tem essa condição de parada, né? Que é contador menor ou igual a 10 e também esse pedaço aqui de código que é contando, somando mais um sempre ao contador, beleza? Então, isso aí é só mais um exemplo do que a gente teve em sala de aula. Trouxe um outro exemplo aqui para vocês, certo? Em que a gente tem um problema que eu quero que. Eu pedi para. A lógica do problema, né, era que eu queria que vocês fizessem um código, que aí eu daria um número secreto de início, e aí vocês tentariam acertar esse número, ele é entre 1 e 10. E aí você teria uma quantidade infinitas de tentativas que você tentaria acertar esse valor, certo? Então você tentaria até você acertar esse valor. Então, por exemplo, aqui eu digo que o meu número secreto ele é 7, e aí o meu palpite ele, de início ele começa com zero. Então ele printa aqui, né? Quando eu executo esse código, ele pede que a gente adivinhe o número entre 1 e 10. Então, se eu colocar aqui o valor 4, o que é que acontece? O meu código, ele vai vir para cá, certo? Eu botei a condição aqui, enquanto o meu palpite for diferente do meu número secreto, eu vou receber um valor desse meu palpite, certo? E aí eu verifico, né? Se o meu palpite for menor do que o meu número secreto, eu printo que ele está muito abaixo do meu número secreto. Se ele for acima do meu número secreto, né? O valor que eu coloquei como palpite, eu coloco que ele está acima do meu valor, né? Um valor muito alto do que o meu valor secreto. E se eu acertei, né, o valor, eu printo aí que o meu palpite está certo, né? Parabéns, você adivinhou o número.
e aí eu printo esse meu palpite. Então, por exemplo, aqui na minha primeira execução, ele pediu o valor, certo? Na minha primeira linha, e aí ele botou muito baixo porque eu coloquei o valor 4. E aí ele pede novamente qual é o meu palpite. Então, se eu colocar 9, por exemplo, ele diz que o valor foi muito alto. E isso vai acontecer, pessoal. Ele vai ficar me pedindo esse valor até eu acertar o valor do meu palpite. Que no, nesse caso é o meu número secreto, né? Que é o número 7. Então eu coloquei aqui 4, 9, 1, 0, coloquei 5, coloco 6. E aí, para cada execução que eu tenho dessa minha rodada, enquanto eu não acertar, ele vai estar falando aí as dicas. Colocando aqui o número 7, que é o número secreto, ele encerra o meu programa, certo? E aí ele fala, ó, parabéns, você adivinhou o meu número, você adivinhou o número, e o número é o número 7. Beleza, pessoal? Então, como eu disse que meu palpite agora é 7, o meu palpite ele não é mais diferente do meu número secreto, o programa ele encerra. Tranquilo? Essa outra questão aqui que eu trouxe para vocês, ela tem a mesma ideia, certo? Eu tenho um valor de senha correta, que nesse caso aqui eu coloquei Python 123. E aí eu tenho, só que dessa vez eu coloquei uma quantidade limitada de tentativas que eu quero que exista para que você acerte esse valor. Então eu coloquei aqui, a minha condição de parada é enquanto tentativas for maior do que zero, certo? E aí você já tem que ter essa cara na cabeça de vocês de que se eu estou verificando enquanto a minha tentativas for maior do que zero, em algum momento eu vou precisar diminuir o meu valor de tentativas para que isso não seja mais verdade, em algum momento, certo? Para que o código possa ser parado de ser executado, porque senão ele vai ficar executando aí infinitas vezes. Então, inicialmente eu coloquei aqui print tentativas para a gente sempre verificar quantas tentativas a gente tem. E aí eu peço uma senha ao usuário. Se a minha senha que eu pedi ao meu usuário foi igual à minha senha correta que eu coloquei aqui de início, ou seja, nesse caso for Python 123, eu printo que o acesso foi concebido e é concedido, e aí eu encerro esse programa, né? Eu faço um break aqui e ele sai do meu while, certo? Se não, ele diminui o número de tentativas e aí ele verifica se ele diminui o número de tentativas, e ele fala, ó, senha incorreta, e aí ele volta para cá, certo? Ele volta para cá novamente essa execução. Então, bora colocar aí esse código para executar para a gente verificar. Inicialmente eu falei que eu tenho 3 tentativas, né? Então eu coloco a senha, por exemplo, o Glauber, e aí não é. Eu tenho 2 tentativas restantes, certo? Faço novamente o meu a minha tentativa, então eu vou colocar aqui Flauber, a minha senha. Eu tenho uma tentativa restante. E aí, por último, eu coloco uma senha, por exemplo, High. E aí eu não tenho mais tentativas. Então, o que é que acontece? Eu errei, então ele diz, ó, senha incorreta, você tem 0 tentativas restantes, e aí ele volta para cá. Só que a minha tentativa agora não é maior mais do que zero, ela é uma tentativa que agora é zero. E aí ele verifica aqui, ó, não entrou nessa condição, e ele verifica aqui essa mensagem final para o usuário, né? Se a minha tentativa for igual a zero, eu vou printar para o meu usuário que o número de tentativas foi esgotado, certo? E aí, quando eu executo, vamos fazer agora acertando a tentativa, a senha uma vez, né? Então, eu colocar minha primeira tentativa Glauber, então eu tenho 2 tentativas corretas, e aí de segunda eu acerto, né? Python 123. Então, o que é que acontece? O acesso foi concebido, certo? Então, como a minha senha é a minha senha correta, que eu coloquei aqui, é Python 123, e é a minha senha que eu tinha definido inicialmente, o código ele foi liberado, né? Ele entrou nesse if aqui, o acesso foi concebido, deu break no código e aí o código finalizou. Tranquilo, pessoal? Isso aqui foi mais um exemplo aí de como a gente pode limitar a quantidade de vezes que o while vai ser executado. Trouxe outro exemplo aqui para vocês, certo? De outra forma que a gente tem de executar o while. E aí a gente tem esse exemplo, certo? Aqui que eu trouxe. Então, inicialmente a gente define uma variável soma igual a zero. E aí eu coloco enquanto for verdade, certo? Essa aqui é uma nomenclatura diferente. E aí, enquanto for verdade, o meu código ele vai estar sempre sendo executado, certo? E aí, para eu conseguir parar esse meu código, em algum momento eu vou ter que ter um break, porque ele vai estar sempre sendo executado. A ideia desse código aqui é que eu fique pedindo ao meu usuário, certo? Sempre um número positivo. E se ele quiser que o código pare de ser executado, em algum momento ele tem que dar um número negativo, certo? Então ele sempre verifica aqui, ó. Se o meu número for um número negativo, o número negativo foi detectado e a gente encerra o programa e dá um break.
Se não, eu quero que você some esse meu número que eu estou colocando dentro dessa minha variável soma, e aí printa esse valor de soma acumulada e volta para cá. Então, pessoal, esse meu código ele vai estar sempre sendo executado enquanto for verdade. E o que é enquanto for verdade? Enquanto eu sempre estiver digitando um número positivo, certo? Então, bora executar aqui. Digite um número positivo ou um número negativo para sair. Eu vou digitar 10. Soma acumulada é igual a 10. Vou digitar 20. Soma acumulada é igual a 30. 45. Soma acumulada é igual a 75. 2. Soma acumulada é igual a 77. Então perceba que enquanto eu estiver colocando os valores aqui, são valores positivos, certo? Meu código ele vai estar sendo somado. Então aqui até então a gente tem uma soma acumulada de 124. A partir do momento que eu coloco um valor negativo, por exemplo, -7, o meu número negativo foi detectado e aí eu encerro o programa, certo? Então essa aqui é mais uma forma da gente utilizar o while. E aí sempre lembrando a vocês, né, dando essa dica de que sempre que a gente utilizar o while true, a gente vai ter que ter um break obrigatoriamente dentro do nosso código em algum momento. Certo, pessoal? Deu para entender? E aí a gente tem esse último exemplo que eu trouxe para vocês, certo? Que é um exemplo que traz um pouco mais de complexidade. E aí eu trouxe um programa, certo? Que a gente vai inicialmente escolher um nível de dificuldade, certo? Do usuário. Se o nível de dificuldade for igual a 1, ele vai ter 10 tentativas para poder fazer determinada coisa, certo? Que nesse caso aqui é adivinhar o número de 1 até 100. Se o nível de dificuldade for igual a 2, eu digo que o usuário tem 5 tentativas. Se o usuário tiver uma dificuldade igual a 3, o usuário vai ter apenas 3 tentativas. E aí, se no caso ele não, se ele der um número que não seja nem 1, nem 2, nem 3, der, por exemplo, um 4, o computador ele vai automaticamente iniciar de modo fácil, certo? E o usuário vai ter 10 tentativas. Então, o que é que eu faço aqui? Eu importei uma função pronta, que é uma função que a gente chama de random. E aí, essa função random, ela vai dar dentro do intervalo que eu passo para essa minha função, de 1 a 100, um número aleatório, certo? E aí, o meu código ele vai estar sempre verificando, vai verificar, né, a minha quantidade de tentativas, que eu ainda tenho restantes, e aí ele vai me dizer, olha, você tem tantas tentativas restantes, e eu quero que você adivinhe um número entre 1 e 100, certo? Que é o número que é um número aleatório aqui. E aí, se o meu palpite ele tiver abaixo, que nem aquela outra questão, né, do meu número secreto, eu digo que está abaixo. Se tiver acima, eu digo que está acima. E se não, se for igual, eu digo que eu adivinhei o número. E aí eu sempre diminuo essa minha quantidade de tentativas para que em algum momento essas minhas tentativas elas se esgotem. Então, eu vou executar, que é a primeira vez. E aí eu vou escolher um nível de dificuldade. Então, quando eu executei aqui, ele fala, ó, escolha um nível de dificuldade. Então, eu tenho a dificuldade 1, a dificuldade 2 e a dificuldade 3. Vou escolher a dificuldade médio, certo? E aí eu tenho 5 tentativas restantes. O código, nessa linha aqui, né, número secreto igual a random, ele escolheu um número aleatório que nem eu sei, certo? Então, eu vou executar aqui, vou colocar aqui o número 50. E aí ele disse que o valor foi muito alto. Então, o número que foi escolhido pelo computador, né, é um número que seja abaixo de 50. Vou botar 40, mesmo assim lá ele está dizendo que é muito alto. Colocar 20, muito alto também. Colocar 10, muito alto. E aí a gente tá vendo que minhas tentativas só tem mais uma tentativa, né? Então, provavelmente eu não vou acertar o número. Vou colocar o número 5. E aí ele disse que foi muito alto. Eu perdi, certo? Porque o meu número de tentativas chegou igual a zero. E aí o meu número secreto era 3, certo? Que o computador escolheu. Então vamos tentar mais uma vez. Vou escolher o nível fácil, que são 10 tentativas. Vou escolher o número de uma, eu escolhi o número de uma senha, não. O computador já escolheu e vou escolher agora o meu palpite. 80, tá dizendo que é muito alto. 20, e aí na segunda tentativa eu acertei o número, né? O número era 20. Então, pessoal, eu trouxe mais um exemplo para vocês, mais alguns exemplos de como vocês podem trabalhar aí, certo? Com essas estruturas de repetição e com listas. E aí eu vou passar um exercício para vocês que vou compartilhar aqui com vocês a lista, mostrar um pouquinho como é essa questão. Então, a primeira questão eu quero que vocês criem uma lista, certo? De 1 a 10 em Python. E aí, como é que vocês criam essa função? Lembrando aí o que eu falei na sala.
A segunda questão, eu quero que vocês adicionem um elemento, né? Eu quero que vocês me expliquem como se adiciona um elemento no final de uma lista em Python. Terceira questão, eu quero que vocês me expliquem como remover um elemento específico dentro de uma lista. Quarto elemento, eu quero que vocês escrevam um código que vocês vão percorrer uma lista, certo? Então, vocês vão receber essa minha lista, ou pode fazer um valor definido, pré-definido inicialmente para essa minha lista. Vocês vão receber essa minha lista ou ter esse meu código pré-definido, e aí vocês vão remover todos os números que são ímpares dentro dessa minha lista. Quinta questão é uma questão teórica, né? Então, eu quero que vocês expliquem o que significa modularização em programas Python. Sexta questão, eu quero que vocês expliquem como criar um módulo Python e como utilizar ele em outro arquivo. Sétima questão, explicar qual é a diferença entre o import e o from import, né? Então, tá bem aí relacionado a funções e o que eu falei em sala de aula, né? Se você quiser utilizar determinadas coisas específicas de determinados módulos. Oitava questão, né? Como é que a gente. Eu quero que vocês expliquem como é que a gente evita é, a repetição, né? Eu vou até mudar essa palavra aqui para ficar melhor. A repetição de código ao importar um módulo. A nona questão, eu quero que vocês falem como é que a gente pode importar apenas funções específicas dentro de um módulo. A décima questão, eu quero que vocês escrevam uma função. Então, lembrem aí, como eu falei, como se define funções. Quero que vocês definam uma função que ela vai ter o nome remover duplicatas e vai receber uma lista de parâmetro. E aí eu quero que vocês verifiquem essa lista e vocês removam os elementos repetidos dentro dessa minha lista, sempre mantendo a minha ordem original. Então vocês vão ter que fazer aí algumas verificações, né? Vai ter que iterar sobre essa minha lista. E aí, a cada iteração, eu vou ter que verificar se esse número já existe dentro da minha lista. Se esse número existe dentro da minha lista, você remove o elemento que está sendo duplicado, beleza? Aí eu coloquei aí um exemplo dessa minha lista que eu tenho 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. E aí o exemplo de saída vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A décima primeira questão, eu quero que vocês expliquem, né, o que é que vai ser executado, o que é que vai ser impresso nesses meus dois prints desse meu código. E aí trazem aí questões sobre tanto funções quanto listas e indexação dentro de listas. Então aí eu quero que vocês me expliquem o que acontece em cada linha dessa. A décima segunda questão, eu quero que vocês me expliquem, né, dado esse seguinte código, eu quero, e essa lista, né, essa lista números, eu quero que vocês me expliquem o que vai ser a sublista, né, dentro daí, nesse intervalo que eu falei dessa fatiação. A décima terceira questão, eu quero que vocês escrevam um código que vai exemplificar, né, como dividir um programa grande em múltiplos códigos e importá-los corretamente. Então, aí eu quero que vocês lembrem, pode até dar uma consulta no slide, do que eu falei em sala de aula sobre aquele módulo de biblioteca. Então, eu quero que vocês criem ali um código básico, ou então até não se prendam tanto ao código, mas à ideia de que vocês precisam ter uma ideia, por exemplo, uma biblioteca, um campeonato, um sistema de gerenciamento de aulas e assim por diante. Eu quero que vocês tenham essa ideia e aí que vocês pensem em como dividir módulos específicos. Então, se for sala de aula, vai ter um módulo específico que vai calcular nota, outro vai ter um módulo específico que vai registrar a frequência de alunos. Então, eu quero que vocês pensem em um programa maior, certo? E pensem em como dividir esse programa em módulos para que vocês consigam dividir a ideia do programa de vocês. E aí, aqui, a 14ª questão, eu quero que vocês criem um módulo chamado matemática.py, e aí vocês vão ter um arquivo.py relacionado a isso, que vai ter uma função, certo? Chamada fatorial de n. E aí eu quero que vocês calculem o fatorial desse número, certo? Aí conhecimentos matemáticos de vocês. E depois eu quero que vocês criem um arquivo .py, que é o main.py, que vai importar, certo? Esse meu módulo, matemática.py, e utilizar essa minha função dentro do meu problema específico, né? Dentro desse meu arquivo.py. E aí, essa minha lista, eu quero que vocês façam o que vocês conseguirem, né, de escrita no meu arquivo Colab, e aí vocês me mandam esse arquivo também da mesma forma, criam um arquivo aqui e baixa o arquivo, certo? .py. Para o que for texto, vocês colocam cláusulas de texto, e para o que for código, vocês colocam cláusulas de código. E aí, para essa 14ª questão, eu quero que vocês criem esses arquivos também, matemática.py, e arquivo principal main.py, vocês também me enviem esse arquivo, certo? De forma separada lá na entrega da atividade. Então, vocês vão me entregar três coisas: o arquivo.py principal, certo? Com todas as questões até a 13ª, e mais dois arquivos, matemática.py e arquivo principal.py, né? Que é o main.py,
na entrega da atividade. Obrigado, pessoal.